Pode se assentar no seu lugar. Estava com saudade de vocês. De verdade, irmão. 2 domingos é estranho. No anterior eu estava na Bahia, em Camaçari. E na semana passada eu estava em Manaus. Mas hoje estou aqui, em casa. Amém? E em casa é dia de lavar roupa. Quero reforçar aqui que quarta-feira nós estamos com a campanha Conquista. E nesta quarta nós vamos estar com o Kesley aqui, que já esteve conosco, vai estar novamente. Ele é lá do CIA. É outro Kesley. Nós temos um aqui também, prata da casa. Mas também temos aqui o Kesley vai estar ministrando nessa quarta. E eu gostaria de desafiar você a vir na quarta-feira. Amém? Quarta-feira receber essa palavra. Eu sei que quarta-feira é um pouco complicado para algumas pessoas, mas eu queria que você se esforçasse, especialmente, nesta quarta, nessas quartas que nós recebemos ali um pregador que vem de fora ministrar. E é claro que ele vai ministrar independente se tiver 3 pessoas aqui, ele vai dar o melhor dele, mas é tão bom quando a gente honra, prestigia alguém, Então, eu quero desafiar você a vir na quarta-feira. As quartas têm sido uma bênção. Quarta-feira o pastor David ministrou, na última, anterior. Foi uma bênção aqui. E na próxima quarta, eu espero você aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! E hoje eu tenho uma palavra para você. E o título da minha palavra é o seguinte: O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Não. Eu não lavei o cabelo. Eu só molhei o cabelo. Agora salva de palmas aqui para esse barbeiro. Que inclusive é o responsável por esse novo penteado que você está vendo. Ele, meu amor, são responsáveis, tá, irmãos, por esse novo visual aí. Ele arrumou meu cabelo no mês passado e fez isso aqui, esse corte aí, falou para mim. Aí eu falei para ele assim, quando eu saí aqui, eu vou só dizer uma coisa para você, eu não sei se eu vou acostumar, tá? Então, provavelmente eu devo arrepiar de novo.
Mas quando eu cheguei em casa que a mulher viu, irmão, a mulher ficou mais apaixonada ainda. Aí eu falei, eu não vou poder voltar atrás. A opinião dela é mais importante do que todas as outras. Então o tema da mensagem é: molhar não é lavar. O tema da mensagem é: já preguei, né? Já estou encerrando. A mensagem já foi dada. Mas eu quero, para não ficar aqui só nas minhas palavras, eu quero ler com você alguns textos da Bíblia. Mas essa ilustração aqui é exatamente essa diferença. No primeiro momento, eu tive o meu cabelo molhado aqui. E depois, no segundo momento, eu tive ele lavado. E isso é totalmente diferente. Por vezes, nós estamos vindo para a igreja e estamos apenas nos molhando. Eu vou repetir isso, por mais insano e por mais duro que pareça. Às vezes nós estamos vindo para a igreja e nós estamos apenas nos molhando. E não nos deixando, Júnior, sermos lavados, esfregados, enxaguados, para que a sujeira de fato saia. Cientificamente, eu aprendi isso há muito tempo atrás, antes de YouTube, quando eu assistia O Mundo de Bikman. Alguém aqui assistiu O Mundo de Bikman? Ninguém assistiu O Mundo de Bikman. Você assistia, ô Castelo? Mundo de Bikman. Mundo de Bikman é da minha infância, gente, não faz tanto tempo assim, anos 90. Mas não era muito comum, eu reconheço, é mais a galera mais nerd. O Mundo de Bikman era um cara que ele trazia todo o programa, ele tinha um rato que era o auxiliar dele, que era o Lester, e ele trazia todo o programa experimentos científicos. Então ele explicava de uma forma dinâmica que as crianças, os adolescentes podiam entender como funcionavam as coisas. Então muitas coisas que eu aprendi com o Bikman dessa época, eu nunca mais me esqueci. Por exemplo, foi com ele que eu aprendi que o arco-íris tem 7 cores e quais são elas, e por que, cientificamente, que o arco-íris se forma na chuva. Claro que a gente sabe da questão da aliança do Senhor, mas tem uma explicação, uma forma como isso acontece. Foi com ele que eu aprendi muitas coisas científicas, e inclusive coisas que se aplicaram depois da minha vida. E eu me lembro do dia que o Bikman explicou a diferença quando você usa o sabão. O Lester, que era um rato que não gostava de tomar banho, era auxiliar dele, brincalhão, engraçado, sujo, rato, né? E aí o Bikman foi explicar por que usar sabão. Porque quando você só molha, você não está lavando. E ele foi mostrar com microscópio o que acontece de fato quando você só molha. A água, ela não tem o poder de quebrar a partícula da sujeira, ela não tem o poder de destruir a sujeira. A água, ela não consegue entrar em algumas partes porque ela é mais densa. Quando o sabão entra com as suas propriedades, que possui algumas coisas, como por exemplo a maioria ali a soda, alguma coisa parecida que corrói, ele consegue quebrar ali, se tornar menor e entrar em lugares que só a água não consegue. Então ele vai fazendo esse processo e ele consegue destruir a sujeira que não pode ser vista. Então essa é a diferença quando você só molha e a diferença de quando você lava de verdade, quando você usa sabão de verdade. Né? As crianças, a gente costuma fazer isso, né? De vez em quando eu falo lá em casa, falo, não, lavou a mão? Não, você não lavou a mão, você só molhou a mão. Porque a gente tem essa mania às vezes, né? Na pressa a gente só vai lá e molha. Se você não usou sabão, você não lavou. Fale para alguém perto de você, se você não usou sabão, você não lavou. E o Daniel falou dos muitos nomes de Jesus aqui, mas um nome de Jesus que não é muito comum, e eu gosto de trazer essas referências a Jesus que não são tão comumente usadas, né? Por exemplo, eu preguei aqui outra vez com a pá, e eu falei sobre o texto onde fala que ele viria com a pá, que não é um texto comum de se falar de Jesus vindo com a pá. E outro texto que não é muito comum, outro nome que não é muito comumente usado para Jesus, mas que é bíblico, é que Jesus é o sabão. Você sabia que biblicamente Jesus é o sabão? Fale para alguém perto de você, biblicamente,
Jesus é o sabão. O profeta Malaquias anuncia a vinda de Jesus. Ele fala sobre João Batista vindo para preparar o caminho para Jesus. Malaquias capítulo 3. Vamos abrir nesse texto então, para falarmos hoje de Jesus como sabão. E ele vai nos dar um sabão hoje aqui. Malaquias capítulo 3, verso 1 diz assim, eu estou aqui na King James, tá? 1611. Eis que eu enviarei o meu mensageiro. Aqui é o Senhor. Essa minha Bíblia tem as letras vermelhas quando o Senhor fala, que é Deus falando através do profeta. Eis que eu enviarei o meu mensageiro. Quem é o mensageiro? Todo mundo na história do cristianismo, dentro da teologia cristã, entende que esse texto se refere a João Batista como esse mensageiro. O último profeta do Antigo Testamento está anunciando o próximo profeta já da Nova Aliança, que é o mensageiro João Batista. E ele diz, eis que eu enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E o Senhor, aí agora ele está falando do Senhor, perceba isso no texto. E o Senhor, a quem vós buscais, virá de repente. Fala comigo, o Senhor virá de repente. Ele está falando de quem que vem de repente. Ele está falando de quem aqui anunciando. Perceba, 400 anos antes da vinda de Jesus, antiga aliança ainda. Aqui o profeta está falando que eles estão aguardando quem? O Messias. Eles estão aguardando a vinda do Senhor, a primeira vinda do Senhor. Então ele está falando do Senhor que virá. E aí ele está dizendo que o Senhor virá. Então diga comigo, é sobre Jesus. A quem vós buscais, eles estavam buscando isso. E ele virá de repente ao seu templo, ou seja, ele virá aqui na realidade nossa, o verbo se fez carne, entrou aqui, habitou entre nós. Então ele vem no seu templo, e aí ele diz assim, até o mensageiro do pacto, em quem vos deleitais, eis que ele virá, diz o Senhor dos exércitos. Aí no verso 2 ele continua, mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. Então fala assim comigo, Jesus é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. Jesus é como o sabão dos lavandeiros. É isso que o texto está nos mostrando. Que faz o quê? Que purifica. No 3 ele diz, e ele se assentará como refinador e purificador da prata, ele purificará os filhos de Levi e os purgará como o ouro, como a prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta com justiça. Então fala comigo, o Senhor purifica. Então, o Senhor vem para nos lavar, para nos limpar. A verdadeira limpeza, ela não é só molhar, como eu falei aqui. O sabão que limpa. E hoje eu quero aqui nos desafiar a olharmos para a nossa jornada cristã e pensarmos no quanto nós estamos realmente, de fato, sendo transformados por Deus. Sendo de fato limpos, sendo de fato purificados, sendo de fato, esfregados com esse sabão do lavandeiro. Ou se somente, Vera, nós estamos vindo aqui e nos molhando. Em que lugar dessa ilustração que foi feita no início, porque você sabe, é minha identidade, eu gosto das ilustrações, e as ilustrações nos fazem lembrar com mais facilidade da mensagem. Você pode esquecer de muitas coisas dessa mensagem, mas você não vai se esquecer do dia que o pastor lavou a cabeça no púlpito. Lenilson já lavou muita cabeça lá na barbearia dele, mas acho que foi a primeira vez que ele lavou uma cabeça no púlpito, né? E isso nos ajuda a lembrar ilustrações, parábolas, como eu gosto de fazer aqui, a arte que comunica, a forma teatral, simbólica, ilustrativa, como um artífice que entendo que sou chamado por Deus para ser, mais que artista, mas que usa essas formas para comunicar. E a minha comunicação, a minha mensagem para nós hoje aqui é: não podemos apenas ficar nos molhando, nós precisamos ser lavados, nós precisamos ser esfregados,
Nós precisamos ser transformados. Depois Jesus, no capítulo 15 de João, coloca para mim João, no capítulo 15, no verso 3, Jesus olha para os discípulos, depois de ministrando os discípulos por anos ali, falando a palavra, ministrando a palavra, Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho vos falado. Então, Jesus estava dizendo assim, ele ali como o sabão, né, do lavandeiro, ele está falando, vocês estão limpos. Por quê? Porque eu estou ministrando uma palavra que liberta. Uma palavra que não só molha, porque tem palavra que só molha. Você sai daqui ensopado, mas não sai daqui esfregado. Não sai daqui limpo. A palavra de Deus, quando ela é exposta, quando ela é pregada, quando ela é anunciada, quando nós temos um encontro com a palavra de Deus, ela tem esse poder. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu quero mostrar para você aqui rapidamente alguns episódios em que isso aconteceu. Eu não vou ler tantos versículos como o pastor David. Ele leu 42, eu vou ler só 41. Foram 22? Não, então o meu tem mais, que são 42 os meus. Estou brincando, eu não contei. Mas 2 Reis, capítulo 22, coloca para mim, por favor, 2 Reis 22, verso 8. Nós temos um momento aqui que é conhecido na história de Israel como um momento de avivamento durante o período do reinado de Josias. O reino de Israel, que era dividido entre sul e norte, aqui é o reino do sul. O reino do norte já tinha ido para o exílio, já tinha acabado o tempo dele. Mas o reino do sul ainda subsistia por causa da promessa feita pelo Senhor a Davi, de que sempre haveria um descendente de Davi reinando. Então havia ali o reino do sul em Jerusalém. E nós temos então Josias. Josias vinha de uma linhagem, né, de reis que desagradaram a Deus, exceto o seu bisavô Ezequias, que fez o que o Senhor aprovava. Mas o filho de Ezequias foi muito reprovado por Deus, Manassés. Depois de Manassés veio Amon, que também fez muitas coisas reprovadas por Deus. E aí depois veio Josias. Josias, como esse bisneto de Ezequias, como esse descendente de Davi, ele tinha um coração diferente. E a Bíblia diz então que ele começa a promover uma reforma para o templo. Eles começam ali a reformar o templo. Ele traz um período de reforma ali. Mas naquela reforma eles encontram a palavra. Fala comigo, a palavra. Imagine você que por muito tempo a palavra estava perdida. A palavra estava como uma lembrança. Eles sabiam que existia uma Torá, eles sabiam que existia uma mensagem de Deus, mas eles não sabiam direito onde era nem que estava. E aí Josias então, nessas reformas, os servos de Josias encontram a palavra. E o texto diz lá, 2 Reis, no capítulo 22, então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei, fala comigo, achei o livro da lei, na casa do Senhor. Olha, às vezes o livro da lei está perdido na casa de Deus. Como isso é forte, né? E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório, dizendo: os seus servos contaram dinheiro que estava na casa do Senhor, o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tem a seu encargo a casa do Senhor. Eles estavam na reforma ali, né? Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu diante do rei. Então olha só, ele estava ali, o relatório foi dado, né? Estamos lá com a reforma, reconstruindo o templo, né? A igreja está bonitinha, a reforma, já pintamos as paredes, já botamos as janelas novas, está tudo lindo, né? Mas a gente encontrou o livro. Naquela ocasião, a cópia da Torá. E ali encontramos o livro. E aí ele começa a ler para Josias. E aí Josias, verso 11, quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Diga comigo, o rei rasgou as roupas. O ato do rei rasgar as roupas era o ato mais extremo de indignação. Era uma coisa pública, irmão. O rei não ia para o quarto, pegava a roupinha ali com a tesoura e começava a cortar ali, não. Ele rasgava diante de todos e logo saía em todos os telejornais, todos os Instagrams, todos os perfis, divulgava: rei rasga as suas roupas. Ou seja, algo muito sério aconteceu.
Por quê? Porque quando ele começou a ver ali na palavra o quão distantes eles estavam dela. O quanto eles haviam se distanciado da palavra. Irmãos, nós precisamos fazer valer na nossa vida Provérbios 4, 20, 21, 22. Nunca perca de vista essas palavras. Nunca perca de vista essas palavras. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de se distanciar dela. Na prática, na vida, no dia a dia. Quando você encontra alguém falando assim, porque a Bíblia diz, né, como a pessoa foi lá, não vou dizer quem foi a pessoa, foi lá no programa de televisão e ela está debatendo com um pastor no programa de televisão, uma artista, uma cantora, e aí ela está dizendo assim, porque a Bíblia diz, porque o pastor está falando que é necessário ter mudança de vida. Sim, Deus ama o pecador, Ele transforma a vida do pecador, mas Ele quer que o pecador se converta, mude de vida. E aí a cantora está dizendo, não, porque na Bíblia diz, vinde a mim como você está, que eu é que vou fazer a obra. O pastor olha e fala, como é que é? Aonde é mesmo que está escrito isso? Vinde a mim como estás, que eu farei a obra. Sabe, como nós temos essa tendência de nos distanciarmos da palavra. E aí quando nós voltamos para a palavra, quando nós nos expomos a ela novamente, como nós nos colocamos nesse lugar de sermos lavados e não somente molhados por ela, a gente começa a se deparar com a nossa realidade, com a realidade aqui do nosso reinado, da nossa autoridade, da nossa casa, daquilo que está sob a nossa liderança, amém ou não? Porque aqui na posição de Josias, você não é o presidente da república, você não é talvez o líder que está, mas você é líder dentro de uma realidade que você está ali. Ainda que seja do seu quarto. Amém ou não? Tem alguma coisa na sua vida que está sob a sua jurisdição. E quando você começa a olhar para a palavra, você começa a perceber essas coisas. Alguém já disse que a Bíblia é o único livro que quando você lê, na verdade é ela que te lê. Porque você começa a ler a Bíblia e ela começa a te ler. E ela começa a te denunciar, a te mostrar. Sim ou não? Sim ou não? Se você está lendo a Bíblia e isso não está acontecendo, você está só se molhando. Mas quando você se coloca nesse lugar, você se dispõe a ser transformado, você começa a ser confrontado pelas verdades bíblicas, que não tem um propósito de te machucar, não te machucar no sentido negativo aqui, mas te machucar sim, no sentido de que quando Paulo diz que o arrependimento, a tristeza segundo Deus leva ao arrependimento. Ou quando o Provérbios vai dizer que, e eu preguei aqui esses dias, leais são as feridas feitas pelo que ama. Então é um machucar, mas é um machucar bom. Sabe quando a pessoa vai para a academia e ela sai de lá machucada, mas ela sai feliz? Sim ou não? Toda dolorida, mas ela malhou e ela está se sentindo malhada. Sabe aquele culto que você sai daqui dolorido, mas você fala assim, hoje eu apanhei. Mas eu mudei. Eu não só me molhei, eu fui esfregado pelo sabão do lavandeiro. Ei, hoje você vai ser esfregado pelo sabão do lavandeiro. Tem uns que não querem nem bater palma. Tem uns que não querem nem bater palma. Josias se expõe a isso. É interessante porque em seguida, para a gente ganhar tempo aqui com o texto, Josias então manda consultar a profetisa Uda. Viu, mulheres? Importância do ministério profético aqui, feminino aparecendo na Bíblia aqui. A profetisa Uda. Ele vai lá, manda os servos dele lá, e ele chega para a profetisa Uda, e a profetisa Uda fala, olha, tudo que está dizendo naquele livro que vai acontecer com Israel. Eles serão punidos, eles serão castigados, eles são penalizados. Porém, aí a profetisa diz assim, porém, porque o rei rasgou as suas vestes, isso não vai acontecer no tempo dele. Ele não vai passar por isso. Sabe por quê? Porque ele mostrou temor. Porque ele mostrou que ele tinha zelo pela palavra. Ele não pegou aquilo ali e falou, o povo já fez mesmo, deixa aí, vamos ver o que vai dar. Não, ele foi com temor diante do Senhor, vai lá consultar a profetisa. Meu Deus, a gente precisa mudar.
E a Bíblia diz que o rei fez uma reforma no seu tempo. Ele começou a trazer de volta coisas que haviam sido perdidas. Ele celebrou a Páscoa como a Torá dizia que deveria ser, como nenhum outro rei havia feito. A Bíblia diz que desde os tempos de Samuel não se celebrava a Páscoa, Daniel, como foi celebrada no tempo de Josias. Porque ele procurou fazer conforme a Bíblia. Como que a palavra? Porque eles até faziam a Páscoa. Mas sabe aquela coisa do jeito deles? Sabe quando você fala assim, não, vamos fazer aqui do nosso jeito. Vamos dar aquele jeitinho. Não, vamos só morar junto, não tem para que casar. Não, vamos fazer aqui desse jeito, né? Não, porque se a gente casar, a gente vai perder a pensão. Então é melhor a gente ficar aqui caminhando a passos curtos para o inferno, mas recebendo uma miséria de uma pensão, do que obedecer a Deus, custe o que custar. Josias estava dizendo, vai custar, vai doer, mas a gente vai obedecer. Outro maluco desse foi no tempo de Neemias e Esdras. Eles voltaram do exílio, irmão. Sabe o que foi o exílio? Porque depois disso aqui eles vão para o exílio. 70 anos de castigo. Deus falou, vocês vão ficar de castigo. Disciplinados. Vão ficar aqui, ó, de joelho no milho. 70 anos. Deus deixou o povo de Israel lá no cativeiro da Babilônia. Amando, eu os amo, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Foi dito nesse contexto, quando Jeremias estava anunciando, Deus vai mandar vocês para o exílio. E Jeremias diz, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Isso não é para matar vocês, isso é para discipliná-los. Para tratar com você como um pai que faz isso com um filho. Você vai ficar de disciplina, não é? Você vai ficar aqui, ó, como a gente já fez algumas, né? Vários meses aqui sem celular. Pensa. Teve um tempo que a gente deixou sem celular, meu Deus do céu, meses. Né? Eu tive um discípulo, irmão, hoje ele é uma bênção, um homem de Deus, está pregando o evangelho, inclusive agora está até morando na Europa, né? Vivendo uma nova vida com Deus. Mas, irmão, esse cara me deu tanta canseira. E quando ele chegou ali pela 42ª vez, mais ou menos, que ele chegou bêbado lá em casa, Júnior. Acabado, bêbado não, drogado, né? Mal. Falei assim, meu filho, eu vou fazer uma coisa com você. Eu não vou conversar com você aqui não, que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Eu vou fazer aqui o que o seu pai nunca fez. Você vai ali para aquele meu quarto. Você vai ajoelhar lá. Você vai ficar 1 hora no canto da parede de castigo. Orando e pensando na tua vida. O que tu está fazendo da tua vida, marmanjo? Marmanjo, irmão, homem casado com filho. Não sei se funciona sempre não, mas funcionou. Mas não funcionou daquela primeira vez não, ainda teve alguns processos. Mas sabe, Israel estava sendo disciplinada pelo Senhor ali na Babilônia. Quando eles voltam, e aí eles vão reconstruir. E Neemias, chegamos no tempo, historicamente, dentro da cronologia bíblica, o tempo de Neemias e Esdras, o tempo da reconstrução. Aí nós chegamos para Esdras como esse reformador, do mesmo jeito de Josias. Esdras sabia, ele falou, olha, nós sofremos tudo que a gente fez, sabe por quê? Porque a gente desobedeceu a palavra. A gente não pode correr o risco de apanhar de novo. Vamos mudar de vida, gente. Aí o texto diz, Neemias capítulo 8, coloca para mim, por favor. Para você ver que avivamentos, como o de Josias, como o de Neemias, eles seguem com uma mudança. Irmão, avivamento que só chora não é avivamento. Como eu costumo dizer, se você só chorou, isso não é arrependimento. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Ei, arrependimento. Você pode dizer isso comigo? Arrependimento. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Entendeu? Senão é só remorso. Então, os avivamentos verdadeiros na história, eles trouxeram arrependimento, eles olharam para a palavra, eles falaram, está errado isso aqui. Todo avivamento é marcado por essa reforma. E aqui, em Neemias, nós vemos isso.
Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, eles voltaram do cativeiro, já estavam nas suas cidades. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça. Olha que lindo isso. Diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Olha só, começou lá, meu irmão, entrou 4h42 da manhã, meu irmão, e foi até lendo a palavra, lendo a Bíblia, ali até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres, dos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Perceba nesse detalhe, irmão, aqui. Quando a Bíblia diz que alguém tinha um ouvido atento, uma coisa é ter o ouvido, outra coisa é ter o ouvido atento. Tem gente que está me ouvindo aqui, mas tem gente aqui hoje que está me ouvindo. Sabe quando a Bíblia diz assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Tem gente que é buraco na cabeça. Um dia eu preguei um culto assim, chamado buraco na cabeça. Eu fiz um tambor, que era o nosso púlpito da rede de jovens, com um buraco dos dois lados, e aí eu escrevi insanidade numa placa, enfiei assim, saindo, entrando de um lado e saindo do outro. Eu falei, a mensagem que a gente está pregando aqui de ser insano por Jesus, na vida de muita gente está assim, ó, ela entra no ouvido e sai no outro, tem um buraco na cabeça. Já viu quando a mãe fala, parece que entra no ouvido e sai no outro. É gente que não tem ouvidos para ouvir. Ela está ouvindo, mas não está ouvindo. Aqui o povo tinha ouvido para ouvir. Eles estavam ouvindo, eles estavam atentos. E sabe o que isso promoveu? Fala comigo, arrependimento. Olha o que diz o capítulo 9 lá depois disso. 9, 1 ao 3. Olha lá no capítulo 9, logo em seguida, depois de toda essa leitura, dessa exposição. Ali, ó, a Bíblia diz que os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiram panos de saco, traziam terra sobre a cabeça. Sabe o que é isso? Aquela palavra teve um efeito. Ela não foi só uma mensagem que eles ouviram, não. Eles falaram, vamos jejuar, vamos vestir pano de saco, vamos tacar terra na cabeça. Isso era representação de que eles estavam não somente sendo molhados, mas transformados pela palavra. Vamos mudar, vamos nos arrepender. E ali, ó, a Bíblia diz então, os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, porque eles viram na Bíblia que eles precisavam fazer isso. Puseram-se em pé, fizeram confissão dos pecados e das iniquidades de seus pais. E depois disso, sabe o que aconteceu? Eles colocaram em ordem as coisas. Para de ir no cantinho da escada, porque você sai da filmagem. Vou até beber uma água aqui. Isso é ao vivo, é assim, gente. Ah, é meu amor. Gente, a mulher até quando está em casa de resguardo, está mandando no marido. Aí, ó. Entendeu? Olha só. Mas ela disse assim, ó, para de ir no cantinho da escada, porque você sai da filmagem e eu quero ficar te vendo. Te amo, meu amor. E aí escreveu embaixo, seu amor, obrigado, meu amor. Olha o pessoal da filmagem agradecendo. Irmãos, quando vai lá, bota assim, ó, fica assim na pregação. Oh, Jesus. Então, voltando, né? Logo em seguida aqui, o que acontece? Eles colocam em ordem aquilo que eles precisavam fazer. Inclusive, irmãos, quando eu falo de tomar uma decisão radical aqui, igual eu falei aqui agora há pouco, né? Sobre você que não é casado, por causa de algo assim. Lá, sabe o que eles fizeram, Júnior? Vai ler lá a Bíblia. Eles fizeram um divórcio coletivo. Porque era um mandamento de Deus que eles não podiam se casar com aquelas mulheres estrangeiras, eles estavam casados. E eles despediram todas elas. De tão radical que foi a limpeza que Deus quis fazer. Amém ou não? Não é o nosso caso aqui, amém ou não? Nós estamos na nova aliança, o Senhor manda, fala que a mulher, ela santifica o marido.
o marido santifica a mulher. Não é o caso aqui, quem não está na mesma fé tem que se separar, não é essa a ordem de Deus dentro do contexto da nova aliança. Mas o que eu estou explicando para você é que o que eles tinham de mandamento de Deus até ali, eles estavam pondo em prática. Isso não é só molhar, isso é se lavar. Isso é limpeza, isso é mudança de vida. Você pode dizer amém? E se você pensa que isso é só para o Antigo Testamento, eu vou te dar só 2 exemplos. Atos capítulo 19, versos 18 ao 20. Éfeso está vivendo um avivamento. Um avivamento. Demônios, nesse capítulo você vai ler, demônios sendo expulsos, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, sendo curadas, isso é avivamento, amém? Mas sabe qual é o resultado desse avivamento? O texto diz assim, lá que aconteceu em Éfeso, levantando-se no seu lugar, Atos 19, 18. Muitos dos que creram, fala comigo, muitos dos que creram. Só um detalhe, se é muitos, não são todos. Amém ou não? Você vê que todo mundo, nem todo mundo, tem gente que vai só se molhar mesmo. Mas muitos daqueles estavam não só se molhando naquele avivamento que estava acontecendo. E a prova disso é que diz que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Isso é sinal, irmão, de avivamento. Quando as pessoas começam a reconhecer, é Isaías diante da glória de Deus, ai de mim. Como diz o bispo do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías está dizendo, ai deles, ai deles, ai deles. No capítulo 6, Isaías encontra o Senhor e ele diz, ai de mim. Porque enquanto você está só, ai deles, ai daqueles, irmãos, é uma coisa. Mas quando você tem um encontro com a glória de Deus, você vai dizer, ai de mim. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E o Senhor tocou os lábios dele com brasa viva do altar, que purificou os seus lábios. Então ele não só molhou, ele lavou, ele foi refinado. Amém ou não? Ele foi purificado. Ele foi purificado, irmão. Então esse evangelho que só diz para você assim, olha, eu sou pecador, aleluia, Jesus me ama, aleluia, glória a Deus, eu sou salvo pela graça, aleluia, e fica só nisso, irmão. Se isso não promove uma transformação de vida, se a brasa viva do altar não vem na tua boca e purifica teus lábios, se tu é crente e continua com esse lábio imundo, então você precisa sair do nível de só se molhar e deixar ser esfregado pelo sabão do lavandeiro. E isso é pregação neotestamentária, nova aliança. É Paulo que está dizendo, quem roubava não roube mais, quem mentia não mente mais. Se o evangelho está dizendo para você que você pode continuar sendo como você era, ele está sendo pregado incompleto, irmão, porque o evangelho transforma. O que roubava não roube mais. Aí ele está dizendo, eles vinham publicamente. Aí olha o 19. Também muitos do que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Entra para mim rapidinho enquanto eu bebo água no Google. E digita, pergunta aí para o Google aí, quanto que seria hoje 50.000 denários? Pergunta aí rapidão, vai. Pregação interativa. Quanto seria hoje 50.000 denários? Alguém tem aí a resposta? Muitos zeros, né? 10 milhões. Presta atenção, era muito dinheiro. Nós não estamos falando de pessoas que ao se arrependerem, elas pegaram as coisas que não prestavam mais, somente as coisas que não serviam para nada, e elas foram lá e queimaram. Não, elas pegaram coisas que lhe custavam alguma coisa. Elas pegaram algo que era uma fortuna. Elas pegavam algo que desagradava a Deus, mas que custava caro. E a prova do arrependimento é que elas estavam dispostas a fazer essa faxina. Sabe, nós precisamos estar dispostos, irmãos, a abrir mão de coisas que vai nos custar. Nos custar. Que às vezes vai ser dolorido, e às vezes não é valor financeiro, às vezes é valor sentimental. Eu me lembro quando eu me reconciliei, que eu peguei livros que eu tinha escrito, e eu queimei aqueles livros, que eu escrevi, irmão. Livros que eu carregava comigo, que eu escrevi na minha adolescência. Hoje o Senhor está me dando novos livros.
uma nova mensagem. Inclusive algumas daquelas mensagens hoje ressignificadas, com princípio, com propósito, sabe? Nós precisamos estar dispostos a perder. Se você é alguém que você está aqui buscando a Deus, servindo ao Senhor nessa casa, mas você continua mantendo essas coisas lá na tua casa, esse lixo espiritual, essas coisas que estão ali dentro, que não agradam a Deus, que não são bênção para a sua vida. E às vezes tem pessoas que não entendem por que vivem uma vida de tormento. Está ali mantendo. Pastor, eu não me entendo por que eu não consigo me desligar dos meus relacionamentos do passado. Está lá cheio de coisas que ganhou de presente dos ex. O que está fazendo na tua vida até hoje? Faz uma faxina. Acaba com tudo isso. Ei, aquele urso de pelúcia lá. Eita, que o Espírito Santo está falando aqui. Porque é um presente, tem um valor sentimental. Fogo no urso. Queima Jesus. E tem coisa que não é Jesus que vai queimar, não. Na maioria das vezes, não é Jesus que vai queimar. O texto não diz assim: se teu olho te faz pecar, fique tranquilo que Jesus vai tirar teu olho. Não, ele diz: você é que tem que arrancar. Foram eles que pegaram aqueles livros, levaram para a praça pública e queimaram tudo. Um dia eu preguei essa mensagem no encontro, terminou o encontro, o cara chegou com um carro, eu lembro até hoje, era um EcoSport, lotado de coisa para queimar na igreja. Eu falei lá, não sei, e quem tem coisa em casa para queimar, pode trazer quarta-feira, segunda-feira, o encontro terminava, domingo, segunda-feira vamos estar aqui na igreja para queimar, se tiver alguma coisa lá na tua casa para queimar. Rapaz, na segunda-feira o cara chegou com um carro, lotado de tralha. Eu falei, meu irmão, o que é isso aí? Um monte de coisa cara. Ele falou, tudo roubado. Vai tudo ser queimado. Eu não tenho como devolver, então vai tudo por fogo. Qual é o nível de arrependimento que a gente tem ao ponto de pagar um preço, irmão? Pela nossa verdadeira transformação. Tem um preço. Sabe, deixa o sabão te lavar de verdade. Para de ficar só molhado. Paremos de ficar só molhado. Amém ou não? Então agora sim, já estou encerrando. Eu ia encerrar aquela hora. O pessoal não subiu, eu fiquei aqui falando. Pastor, antiga aliança. Estou mostrando na nova aliança para você. Tempo da graça, apóstolo Paulo aqui. Igreja. Apocalipse. Está lá, depois você lê. Uma carta para cada igreja. Cada igreja, Deus está chamando ao quê? Ao arrependimento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tenho contra você que tem isso. Arrependa-te. Muda. Ali é a prova, irmão, que o arrependimento continua. Tem gente pregando aí que o arrependimento era só para você se converter. Depois de você converte, não precisa mais se arrepender, não. Não, o arrependimento continua na nossa vida. Até que ele venha. A gente está sendo lavado, espremido. Quando você pensa que melhorou um pouquinho, tu olha e fala, meu Deus, como eu preciso mudar. Estou agora no diligência de novo, irmão. Eu chego no diligência, eu olho para a minha vida, faço essa vasculhação toda assim, essa faxina toda, eu olho, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí quarta-feira o pastor David sobe aqui, aí ele fala, eu admiro o pastor Insano, com a disciplina dele, eu fico ali no meu lugar, falo, miserável homem que eu sou. Ai Jesus, como eu preciso melhorar, Senhor, muda a minha vida. Porque a gente está sempre nesse processo, irmão. Sabe, saia do lugar de achar que você já alcançou. Deixa eu te contar aqui umas coisas enquanto o pessoal do louvor chega. Alguns pontos aqui. Primeira coisa, se você só molhar, você vai ficar fedendo. É assim ou não é? Irmão, quando uma coisa não é lavada, você só molhou, ela fica fedendo. E o detalhe é o seguinte, tá? Dentro desse ponto ainda. Os outros saberão. Você vai ficar fedendo e as pessoas sabem que você só molhou. Não tem aquela história, tá fedendo a cachorro? O pobre do cachorro, né? Isso não é cachorrofobia, gente. Não é, é porque o cachorro não se lava. A não ser que você leve ele, o cachorro não vai tomar um banho. Ele vai se molhar. Então, quando fala que está fedendo a cachorro, é porque o cachorro molhou, mas não foi lavado. E tem muita gente com a sua vida espiritual, meu Deus, que insano isso aqui que eu vou falar agora. Mas tem muita gente com a sua vida espiritual que está com cheiro de cachorro molhado.
só molhando, mas não está lavando. E o pior, sabe o que é? Quem está perto está sentindo. Está percebendo, irmão, que tu está vindo na igreja, que tu está indo no GC, que tu está fazendo parte sabe, que tu está postando fotinha na igreja, storyzinho lá, mas que tu não muda de vida, crente. Está todo mundo vendo que você continua xingando palavrão, que você continua dando calote nos outros, que você continua mentindo, que você continua bebendo, se embriagando, que você continua falando da vida dos outros, que você continua acessando pornografia, compartilhando pornografia, que você está com cheiro de cachorro molhado. Esse é o aroma. Sabe outra coisa? Tem sujeira, irmão, que precisa de um tratamento maior. Eu estou aqui, ó, Lenilson me deu esse aqui, o Lucas me deu esse shampoo aqui que ele usou aqui hoje. Falou, pastor, qual shampoo que você está usando? Eu estava cheio de caspa. Aí ele falou, qual? Eu estou usando aquele lá do Cristiano Ronaldo, que todo mundo usa. O Clear. Aí ele, não, pastor, eu vou te dar um shampoo. Barbeiro, né, gente? Vou te dar um shampoo. E ele vende, tá, gente? Propaganda aí, ó. Homens. A gente só precisa disso na vida, irmão. Homem não precisa de mais nada. Não tem skincare, não tem nada disso. É só um shampoo anti-caspa e um sabonete, tá bom. Aí eu usava só isso. Aí ele falou, pastor, você tem que usar condicionador. Eu falei, ué, condicionador, existe isso? Aí ele foi me explicar isso, que quando o shampoo vem, ele abre os poros, porque é isso que promove. Então o condicionador, ele vem enchendo esses poros abertos. Tem uma explicação. Então tá vendo? Não adianta só molhar e passar shampoo não, tá, irmão? Tem que botar também o condicionador. Aula de limpeza capilar aqui, viu? Procurem o Lucas. Inclusive ele vai fazer seu visual na inteligência artificial, igual ele fez o meu, a minha carinha lá, para ver qual ficaria melhor para mim. Entendeu? Mas sabe, a limpeza é isso. Tem coisa que não vai sair com sabão comum. Entendeu? Eu tive que começar a usar shampoo, irmão, porque eu usava o sabonete do corpo todo, já passava na cabeça, lavava tudo, era só uma coisa, sabonete. Viva o sabonete. Lá no Legendário, então, 4 dias usando só o sabonete lá. Servindo, né? Porque quando fui fazer, nem sabonete eu não podia usar, não dava para usar. Mas sabe, tem limpeza que vai exigir um tratamento maior. Minha esposa é especialista nisso. Depois ela faz um upgrade dessa mensagem, que ela sabe todos os produtos, todos os negócios que tem, né? O X14, não sei o que. A parte que ela mais ama do supermercado, irmão, é a parte da limpeza. Aí ela bota aquele mundo de coisa de limpeza. Ela ama na vida. Mais do que passear no shopping, é passear na seção de limpeza do supermercado. De verdade. Meu amor ama. E tudo tem lá um negócio. Tem uma mancha, Emília, que a mulher sabe, né? Que não vai sair com qualquer detergente. Vai precisar de algo específico, né? Um Vanish. Um negócio assim mais... Sim ou não? Assim é nas nossas vidas, irmão. Vamos precisar de um tratamento intensivo. Ei, tem coisa que... Tem mancha aí na tua vida que não vai sair só com essa pregação do púlpito, não, irmão. Tu vai precisar de um discipulado. Sabe uma discipulada? Você vai precisar de um gabinete. Você vai precisar abrir o coração. Você vai precisar olhar nos olhos e contar. Você vai precisar se expor. Você vai precisar de um tratamento mais intensivo. Sabe, uma conferência, uma imersão, um jejum mais prolongado. Irmão, se você está só vindo para o culto, você está com sério risco de estar com manchas aí que não saem só no culto. O culto é bênção, é maravilhoso, mas tem coisas mais profundas que Deus vai tratar conosco que não dá para tratar no púlpito, irmão. Eu falo aqui de algumas coisas, mas tem coisa que é aqui. A maioria dos confrontos, das transformações da minha vida, elas vêm por esse embate muitas vezes. Sabe aquele momento que você sai dali dolorido, que você fala, rapaz, miserável homem que eu sou.
Precisa de mais profundidade, precisa desse jejum. O jejum faz isso, irmão. O jejum tem o poder de tirar o pior da gente para fora. A gente começa a ficar, a pessoa fala para mim assim: pastor, eu comecei a ficar de jejum, eu fiquei nervoso. Eu falei: é isso aí mesmo. Bem-vindo ao jejum. Você vai ficar nervoso. Você vai ter, pastor, não entendi. Comecei a jejuar, comecei a ter pensamentos piores. Eu falei: é isso aí. É a sujeira que está dentro de você, que está saindo, que está sendo exposta, que está sendo mostrada. Sabe, momentos que às vezes que eu estou de jejum, meu irmão, que vem uns pensamentos na minha cabeça que eu falo: da onde esse quinto dos infernos? É assim, irmão. Porque é um vanish. É um negócio mais potente para tirar a mancha. Amém ou não? Então tem sujeira que elas precisam de um tratamento maior. Se expõe a isso. Pastor, estou aqui percebendo que tem uma sujeira na minha vida que não está saindo. Então, meu irmão, bota um jejum aí. Pastor, já jejuei. Como é que tu jejuou? Pastor, fiz alto jejum aí. Ó, pastor, ficava sem comer até meio-dia, pastor. É mesmo? Tu acordava que hora? 10h30. Não, meu irmão, bota um jejum aí. 3 dias só na água. Não fez ainda? Tem mancha aí que só vai sair assim. Pastor, já fiz 3 dias. Está precisando fazer de novo. Pastor, já fiz 3 dias. Então vamos fazer 5. Vamos fazer 7. Vamos, sabe? Aumenta a intensidade. Para que essa mancha possa sair das nossas vidas, precisamos ir mais fundo. A outra coisa, tem que querer. Fala comigo, tem que querer. Não adianta, irmão, eu posso pregar aqui. Se você não quiser, você vai sair daqui molhado. E está tudo certo, irmão. E tudo certo. E eu quero te contar uma coisa aqui. Deixa eu te contar uma coisa que eu não sei se eu te contei ainda, irmão. Por mais que eu ame vocês, eu decidi que eu não vou levar nenhum de vocês para minha cama, só minha esposa. Como assim, pastor? Aprendi isso no início do meu ministério. O pessoal dizia assim: ó, não leve seus discípulos para sua cama. Porque eu vivia levando os discípulos para a cama. Isso parece estranho se eu pegar um corte, né? Pode parecer feio. Mas como assim, pastor? Ia dormir pensando nos problemas dos outros. Sabe, ficava lá sofrendo, não dormia à noite. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu amo você. Mas se você não quiser, eu vou continuar. Eu vou prosseguir para o alvo. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu quero. Porque eu quero. Se você quiser, nós estamos aqui para que você seja, junto conosco, esfregado, mexido, moldado, tratado, apertado, arrochado, purificado, refinado. Mas se você não quiser, fica à vontade, irmão. Tem água aqui para você se molhar todo o culto. Na verdade, a gente tem abundância de água nesse lugar. Não são todos, mas que sejam muitos em nome de Jesus. Você tem que querer. Fale para alguém perto de você: você tem que querer. Fala assim: ninguém vai te lavar a força. Diga para ele assim: você não é pet. Não, fale para ele, dê esse recado. Você não é pet. O pet precisa alguém levar. A Insaninha, nossa cachorra lá, se a gente não levar ela no pet shop, ela não vai. Inclusive tem cachorro que foge, porque já sabe, né? O cachorro da minha sogra é assim, a cachorra. Quando ela sabe que é para ir no pet shop, ela foge. Porque já sabe que é para lavar. Não, irmão, você não é assim. Você só vai tomar banho se você quiser. Você só vai lavar se você quiser. E o último é: todos vão perceber a sua limpeza. Do jeito que todo mundo percebe, se você só se molhou, todo mundo vai perceber que você tomou um banho. As pessoas vão ver que você está diferente. Você está com um brilho assim. Ah, se todo branco fosse assim, né? Não tem lá propaganda. Você está mais lustrado. Você está mais limpo. Você está cheiroso. Irmão, todo mundo percebe quem está fedendo, mas todo mundo percebe quem está cheiroso. Se você se expor a esse tratamento, as pessoas vão ver.
inevitavelmente. Você não vai fazer para mostrar para ninguém, você vai fazer por causa de Jesus e por causa de você, primeiramente. Mas Jesus disse: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: uau, como você mudou. Uau, como você melhorou. Sabe, as pessoas precisam olhar para a gente, irmão, e ver que a gente mudou, que a gente está melhorando, que a gente está avançando, que nós estamos não somente nos molhando na igreja, no devocional, nós estamos sendo lavados, estamos sendo esfregados pelo sabão do lavandeiro. Fique de pé no seu lugar. Hoje eu quero que você ore e tenha coragem de pedir para Deus te lavar. Porque se a gente tem que querer, Rosana, a gente precisa ser intencional em orar assim, sabe, Júnior? A gente precisa ser intencional de dizer: Senhor, me lava. Senhor, taca teu sabão na minha vida, Deus. Senhor, mostra na minha vida aqui o que eu preciso melhorar, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. Sabe, se achegue diante de Deus com esse coração de Josias. Irmão, em nome de Jesus, não chegue diante de Deus com um coração de não tô nem aí. Chegue diante do Senhor com um coração de Josias. Um coração de rasgar as vestes e dizer: Deus, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu não julgo ter alcançado. Me ajuda, Deus, me ajuda a mudar minha linguagem, me ajuda a mudar meu relacionamento com os meus filhos. Ah, meu Deus, me ajuda a ser um marido melhor. Senhor, me ajuda a gerir direito essas finanças que o Senhor tem confiado a mim. Senhor, me ajuda a ser um funcionário melhor, a ser um empregado melhor, um empregador melhor. Me ajuda a ser um crente melhor, Deus. Trata meu caráter. Ah, sabão do lavandeiro, vem me esfregar. Vem com a tua bucha. Se a tua bucha, Deus, é aquele lado verdinho que é mais negociado assim, mais potente, esfrega com aquele lado, Deus. Se for preciso um bombril, uma esponja de aço, vem com a tua esponja de aço. Se a esponja de aço não adianta, tem que ser palha de aço. Vem com a palha de aço. Mas vem me lavar. Eu não quero só molhar, Deus, eu quero ser lavado. Eu quero ser mudado. Eu quero ser transformado, Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. No meio de uma geração, Senhor, onde as pessoas estão só indo para a igreja. É bonito, é moda hoje para a igreja. É moda hoje postar foto quase pelado e colocar louvor. Senhor, no meio dessa geração, nós não estamos aqui para julgá-la, mas nós estamos aqui para analisar a nós mesmos e dizer: Senhor, em nome de Jesus, Pai, lava a minha vida, muda a minha vida, muda a minha história. Fale com Ele hoje isso. Diga para Ele: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, lava a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se exponha a essa limpeza hoje. Se exponha a essa limpeza hoje. Se exponha a esse sabão hoje. Ah, sabão do lavandeiro. Tu és o refinador. Refina-nos, Senhor. Purifica-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a Tua glória possa nos transformar. Que a Tua glória possa não apenas nos molhar, Deus. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Do que
adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei, Senhor. Te levarei, pois tu és o meu Senhor, que me limpa, que me lava, que me limpa, que me lava. Tu és o meu Senhor, que me limpa, que me lava. Tua presença, declare isso. é o que me basta. Essa presença nos limpa, nos transforma. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Senhor, hoje eu estou aqui como um pastor, mas estou aqui junto com os meus irmãos como filhos diante do Senhor, Deus. Como levitas que somos segundo a nova aliança, porque levitas não são só os do ministério de louvor, Deus, mas levitas são os sacerdotes. E na nova aliança nós somos sacerdócio. Somos todos sacerdotes. E o texto de Malaquias diz que o Senhor, como purificador, vai refinar os levitas, os de Levi. Isso é para nós que somos sacerdócio, Senhor. Estamos aqui expostos, Deus, ao teu tratamento. Muda a minha vida, Deus. Hoje eu estou aqui, Ivan Júnior, diante do Senhor, dizendo: muda a minha vida. Me lava com sabão, Deus. Eu não quero só molhar, Deus. Muda a minha vida de dentro para fora. Esfrega, Deus. Tira essa mancha, tira esse encardido, Deus.
Tira, Senhor, essa molécula de sujeira que não sai só com água, mas que precisa de um potente produto de limpeza para poder tirar, Deus. Esfrega, Deus. Tira, Pai. Limpa as nossas vidas, Senhor. Não queremos, Senhor Deus, apenas nos molhar, Deus. Molhar é bom. É legal nadar, é legal entrar numa piscina, é legal entrar num rio, se molhar, mergulhar, nadar. Mas o que muda a nossa vida, Deus, é o banho. É ser lavado. É ser esfregado. Então nós não queremos só molhar, Deus. Nós queremos ser lavados, Deus. Lava-nos, Senhor. Que o Senhor nos lave, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Eu desejo para você uma semana de limpeza, sabe? Que você, como Josias, depois de se encontrar com a palavra que você se encontrou aqui hoje, possa sair daqui disposto a lavar. Pegar aquele entulho que está lá na tua casa, aquela coisa que desagrada a Deus, e definitivamente dar um fim. E às vezes não é uma coisa física, às vezes é uma coisa que estava aí dentro de você até hoje. Mas você percebeu que a quiboa celestial, que o alvejante, que o sabão, que o shampoo venha na tua vida quebrando toda essa sujeira. Que você decida, eu quero, e saia daqui decidido a viver uma limpeza para a tua vida. Eu só falo isso porque esse é o lugar que eu estou. Eu não estou pregando para você de algo que eu estou aqui me colocando. Não, eu estou na limpeza. Deus está tratando muito comigo, tem mexido muito comigo. Essas 2 últimas semanas, então, o tratamento intensificou. Nesse diligência, então, eu estou sendo moído por Deus. Quanto eu ainda preciso melhorar. Quanto que eu estou aquém, meu Deus. E eu só estou pregando aqui, irmão, porque eu estou na escala. Alguém precisava vir pregar aqui hoje, eu não podia ficar mais no terceiro domingo. Porque a vontade era de sentar bem aí e ficar só sendo lavado. Porque aí quando eu venho para cá na posição, aí eu sou mais tratado ainda. Porque para Deus bater em você, Ele tem que me massacrar primeiro. Foi Josias que rasgou as vestes antes de fazer o povo se arrepender. Amém? Então estamos juntos. #tamo junto no tratamento de Deus para as nossas vidas. Amém?